Não é ou não é? Mas você melhorou? Você está bem? Tá indo. Aí, sim. Tá. Tá aqui. Então, vamos lá. Vou pedir para quem estiver por aí, principalmente para a Lilian, para a Lauriane, para o Luiz, Maiara, que mantenha o vídeo aberto para eu poder ver vocês, tá? Essa nossa atividade é uma atividade que fica gravada, eu chamo isso de Fast Class, a ideia é que a gente possa ter esse recurso gravado, é uma atividade de 1 hora, sobre temas que a gente vai repassar, vai retomar ao longo do curso todo, tá? Então, é bastante importante que todos estivessem por aqui, com áudio aberto, com vídeo aberto, mas com áudio fechado, para não comprometer muito o andamento aqui da carruagem. Não sei quem está com vídeo com áudio aberto. Ninguém. Legal. Ótimo. A gente vai trabalhar com vocês hoje um tema que, de certa forma, já foi abordado durante tema que já foi abordado nesse último módulo, mas com uma outra pegada. Eu queria que vocês observassem para a gente poder, de alguma forma, discutir aí ao longo dos nossos encontros, tá? A gente vai falar especificamente sobre redução da microbiota. Então, está na cara que a gente vai falar sobre dentes com polpa mortificada, com necrose pulpar, eventualmente com rarefação óssea periapical. Essa é a ideia. Não vamos tocar aqui situações de polpa viva, pulpopatias inflamatórias, mas principalmente a pegada para trabalhar com essa situação onde eu preciso reduzir a microbiota. Mês passado a gente já falou sobre soluções irrigadoras, né? Mês passado a gente já começou a fazer os acessos, tá? Mas eu preciso dizer para vocês que é muito importante que a gente tenha todas essas características, né, no nosso processo de sucesso profissional. Eu preciso entender muito bem da técnica, eu preciso estudar bastante a técnica, eu preciso ter disciplina, eu preciso ter habilidade, preciso ter um bom arsenal, eu preciso conhecer bem a tecnologia, eu preciso estar habilitado, capacitado e, obrigatoriamente, tem que pensar no investimento, né? Isso é diretamente proporcional ao sucesso profissional, à fidelização do nosso paciente e à rentabilidade. Não tenha dúvida disso. Os cuidados fundamentais, né, são esses associados, como se fosse um grande quebra-cabeça. Eu tenho que reconhecer a patologia, quer dizer, eu tenho que ter um conhecimento legal de diagnóstico, não trato doenças se eu não conheço as doenças. Conhecer classicamente, com total qualidade, o tratamento de urgência, por exemplo, portanto, quando o paciente me procura, eu tenho que estar absolutamente habilitado a resolver esse desconforto do paciente. É um grande diferencial do endodontista, né? Eu tenho indicadores que encaminham para mim as urgências, então eu recebo de coração aberto, recebo com alegria, recebo com a ideia de que aquele momento de controle da dor desse paciente vai ser um momento marcante nessa relação paciente-profissional, então não me incomodo, de certa forma, a ter um desconforto na minha agenda, porque eu entendo que esses pacientes com dor, né, eles vão, de alguma forma, se lembrar de mim ao longo de todo esse período de relacionamento profissional. Tem que entender, por exemplo, uma estratégia importante para a prescrição terapêutica. Não são poucas as vezes que eu preciso lançar a mão, além do tratamento de urgência, de um controle farmacológico, né, de um coadjuvante farmacológico, e conhecer a tecnologia, ser capacitado a trabalhar com essa tecnologia. E essa é a nossa lida, esse é o nosso dia a dia. Portanto, eu estou aqui hoje, né, começando uma jornada para poder completar todas essas casinhas desse grande quebra-cabeça. Nós já trabalhamos, vamos continuar trabalhando com as substâncias químicas, com as soluções irrigadoras, né? O nosso agente antimicrobiano de eleição é o hipoclorito de sódio. Os nossos fármacos de eleição são o PTC, o endo-PTC leve, o endo-PTC carbopol com o EDTA, 17%. A ação de agente desmineralizador, né, trabalhando aí para redução da microbiota, para reduzir a qualidade de magma da própria produção do preparo, da próprio preparo, né, produzido pelo preparo.
E o processo de irrigação e aspiração, né, que tem toda uma ação potencializada antes da utilização da medicação intracanal e da obturação, do selamento, né, e do vedamento desse canal. Ricardo, Patrícia, Elaine, acho que Maísa também, coloquei vocês para que pudessem receber esse pessoal todo. Tá? Não se preocupem com a presença, porque a presença está sendo anotada diretamente pelo Zoom. O Zoom ele vai calibrar cada vez que os nossos colegas alunos entrarem por aí. Tá? Maravilha. O objetivo vinculados a uma denominação absolutamente moderna, que é o cleaning to shape e o shaping for cleaning, ou seja, eu estou limpando para dar forma e eu estou dando a forma ao tempo que eu estou limpando. Então, essas duas conotações, elas são clássicas para dizer não há uma coisa sem a outra. Não há modelagem sem limpeza, não há limpeza sem descontaminação, modelagem sem redução da microbiota. E, ao tempo que eu faço tudo isso, eu atuo na permeabilidade dentinária, seja ela pequena, média, grande, imensa, mas todo esse protocolo de clean to shape e shaping for clean, ele tem esse vínculo direto da permeabilidade dentinária. Como é que eu posso explicar isso melhor? Se o dente tem uma permeabilidade e esses túbulos dentinários estão bloqueados por uma sujeira, por uma contaminação, por uma microbiota, com certeza, na medida em que eu trabalho dentro do canal com soluções irrigadoras de substâncias químicas, eu tenho essa permeabilidade dentinária melhorada. Né? Então, é difícil a gente falar, vou aumentar a permeabilidade, quando, na verdade, a permeabilidade ela existe ou ela não existe. Né? O que eu estou é atuando sobre essa permeabilidade e permitindo que ela se transforme num ambiente favorável ao tratamento. À medida que eu faço isso, à medida que eu limpo, que eu modelo, na medida em que eu vou raspando dentina, eu vou jogando para essa estrutura toda a matéria orgânica. Então, a limpeza não é só da gordura, não é só da microbiota, não é só da matéria orgânica, é também da matéria inorgânica, também da dentina excisada, da dentina cortada, tá? Assim como os micro-organismos. E uma vez fazendo tudo isso, a gente pode dizer, este endodonto está condicionado a receber uma boa obturação e a caminhar para uma cura previsível. Tá? Quando eu digo condicionado, ele tem o significado de que agora esse endodonto tem condições, né, de caminhar para a cura, né, depois de todo esse protocolo de trabalho. E é isso que eu quero. Eu tenho situações anatômicas que são complexas, eu tenho situações anatômicas que muitas vezes visualmente caracterizam que os instrumentos e as substâncias químicas atuaram. Por exemplo, aqui tem um canal, tem uma lesão lateral, né? Uma rarefação óssea envolvendo o ápice, mais precisamente nessa região lateral, que com certeza caracterizam ou garantem aqui a presença de um canal lateral de uma dentina um pouco mais permeável. Tá? Uma vez feito isso, a gente tem uma facilitação para, no ato da obturação, o cimento, na dependência do tipo de cimento, da condensação, ele caminhar para esse espaço. Tá? Então, eu estou trabalhando com dente não vital, estou trabalhando com dente que tem contaminação, estou trabalhando com dente que eventualmente permaneceu aberto por um tempo, teve, como esse caso, né, um início mal resolvido, o colega tentou fazer o acesso, não conseguiu fazer acesso, não localizou os canais, tá? E aí eu tenho que investir com todas as minhas forças para tentar reduzir essa microbiota e produzir nesse endodonto uma situação que nada mais é do que um vedamento, né? Que muitas vezes a gente chamava lá, longo tempo atrás, né, de hermetismo, mas a gente sabe que não consegue essa hermeticidade nesse ambiente. A gente consegue um vedamento por pressão, um vedamento por um cimento que caminha por esses espaços todos. Então, eu preparo, eu esvazio, eu preparo, eu condiciono e eu selo. Tá? Essa é a sequência que, de certa forma, é um paradigma que persegue aí a endodontia desde os seus quase nos seus primórdios, né? Tentando fazer o quê? Atuar nessa região contaminada, atuar nesse osso que está sofrendo uma osteomielite, que está sofrendo uma decomposição, como uma defesa orgânica, tem uma zona de infecção,
uma zona de proliferação, né, de defesa, enquanto eu tenho aqui uma área, enquanto eu tenho aqui a causa, né, eu tenho aqui uma área de resposta orgânica e tenho aqui uma área de defesa na tentativa de evitar que isso se propague. Eu sempre tenho aí o sistema imunológico tentando circunscrever, manter e segurar a barra dessa infecção. Uma vez isso conseguido, a tendência é que pontos de calcificação, né, tecido colágeno, fibras colágenas se depositem, pontos de calcificação acabem construindo aqui aquilo que a gente chama de osso primário, que lentamente se recupera, né, de uma forma que essa cura é uma cura que vai se instalando ao longo do tempo. Tá? Essa é a filosofia, esse é o objetivo, né? Muitas vezes, todo esse processo ele é acompanhado da presença de uma microbiota. Não há, no momento da obturação, como aqui, a certificação de um ambiente isento de micro-organismos, mas é quase uma balança. Na medida em que eu tenho uma redução significativa pelo preparo, eu tenho a defesa orgânica caminhando com macrófagos e tentando, de células de defesa, né, tentando de alguma forma fagocitar, eliminar e produzindo a cura nessa região. Isso é fundamental. Tá? Isso é tão claro que muitas vezes existe até uma recidiva dessa doença com base em algum efeito, em algum acidente, em alguma situação iatrogênica, como, por exemplo, uma doença periodontal, como, por exemplo, um contato prematuro, né? Algo que possa, de alguma forma, desestabilizar isso que a gente chama de um equilíbrio biológico. Aí existe um equilíbrio biológico. Tá? Esse equilíbrio biológico, de alguma forma, garante essa cura. Inúmeros trabalhos falam disso. Nós temos teremos a possibilidade de discutir alguns deles, né? Mas eu tenho uma causa específica dentro do canal e que se transforma numa sequela, que é uma lise óssea, né? Periodontite apical, né? Pério ao redor do dente, né? Periodontite, né? Quando a gente fala pericimentite, né? E fala também na periodontite apical aguda, periodontite apical crônica, que já é uma manifestação que envolve essa região do terço apical, eventualmente, né, dentro do canal sempre e fora do canal, em algumas situações caracterizada por um biofilme externo, né? Não só um biofilme interno, mas um biofilme externo. Tá legal? Falar em biofilme, eu queria hoje deixar aqui gravada, né, a minha homenagem ao professor Mário Leonardo, que foi um dos caras que produziram um efeito de importância significativa na endodontia, que nos deixou hoje, com certeza, deixando um grande legado, aí, inclusive no meu DNA, não de formação da endo, né, mas o vendo como sendo uma figura bastante importante e de conhecimento nacional e internacional, né? Eu queria também dizer, né, que nessas situações, por exemplo, a gente tem aqui, no princípio do tratamento endodôntico, sempre a necessidade da remoção dessas bactérias dos produtos e subprodutos. Então, eu tenho subprodutos. Então, eu sempre tenho essa etapa do preparo, né, pela atuação conjunta tanto da substância química quanto das soluções irrigadoras. A nossa ação específica é com uma solução irrigadora que é o hipoclorito de sódio. Mas o hipoclorito de sódio não tem ação significativa diante das endotoxinas. E as endotoxinas são as grandes células, a grande parcela de contaminação, não bacteriana, mas do resíduo bacteriano, né? Daquilo que existe na superfície externa da bactéria, que mesmo após a morte da bactéria, ela pode caracterizar uma reação em cadeia, atuando diretamente no sistema imunológico e produzindo uma reação sistêmica. Então, eventualmente, quando eu faço o trabalho endodôntico, eu posso até eliminar as endotoxinas, mas muito mais em virtude da diminuição da sua concentração pela ação física da solução irrigadora, né? Pelo fluxo da solução irrigadora. Olha só a importância do que se refere à solução irrigadora. Por que eu digo isso com essa ênfase? Porque não adianta pingar, né? Não adianta colocar uma gotinha.
não adianta irrigar com 1 ml, não adianta molhar o canal. Eu preciso entender que a irrigação, além de atuar quimicamente produzindo esse efeito antimicrobiano, ela também funciona como se fosse uma mangueira lavando o quintal, lavando a garagem, lavando o chão, lavando a calçada da rua, tá? Como se fosse um VAP fazendo isso. Então, a solução irrigadora, por mais que a gente tenha cautela e, eventualmente, até medo mesmo de fazer a irrigação, ela tem uma importância fundamental quando você imagina o fluxo, né? A velocidade de fluxo, a velocidade de irrigação e de aspiração. Por isso que elas se combinam, tanto a irrigação como a aspiração se combinam. A gente vai ver isso mais à frente. Não tem irrigação sem aspiração. Não tem irrigação sem aspiração potencializada. O que significa isso? Quanto mais potência de aspiração, maior a capacidade da solução irrigadora produzir esse fluxo dentro do canal, tá? Provavelmente o Evandro deve ter falado isso para vocês, mas eu repasso só para a gente poder ter um pouquinho de assunto para chegar no final desse nosso bate-papo de hoje, tá? O hidroxicálcio apresenta um efeito neutralizador das endotoxinas. Então, ele tem um valor importante quando eu imagino uma medicação intracanal que potencializa a redução da microbiota, potencializa a redução das bactérias no interior do canal. Isso é bastante importante quando a gente caracteriza exatamente esse momento, né, da medicação com hidroxicálcio. Não são todas as vezes, mas existem situações que a gente tem que olhar para a terapêutica com olhos diferentes. Como, por exemplo, usar o ultrassom, né? Quando eu falo que o hipoclorito, como solução irrigadora, mantém a sua capacitação em removendo toxina simplesmente pelo arraste mecânico, é claro que eu tenho que falar do ultrassom. O ultrassom vai cavitar, vai misturar, vai agitar, e essa agitação dessas soluções irrigantes vai aumentar a permeabilidade, vai fazer penetrar em tubo dentinário, vai fazer com que esse fluxo, de alguma forma, possibilite uma capacidade maior de limpeza, que é a remoção de gordura, remoção de detrito, remoção de bactéria, remoção de LPS e assim por diante, tá? Então, é isso, né? A partir do momento que eu tenho todo esse ambiente condicionado, limpo, né? Corrigido sob o aspecto da doença, a medicação intracanal pode até caminhar para dentro do túbulo dentinário. E não é só a medicação intracanal, a gente vai trabalhar com laser de alta, a gente vai trabalhar com laser de baixa intensidade, a gente vai trabalhar com a terapia fotodinâmica antimicrobiana, a gente vai trabalhar com ozônio terapia, né, com essas características. Atuar diretamente na geografia, né, na região onde o micro-organismo se instala. E ele se instala de uma forma a caracterizar aquilo que a gente já mencionou, que é o biofilme. E o biofilme, ele é 1000 vezes mais resistente do que na forma plantônica. Ele se torna 1000 vezes mais resistente do que na forma plantônica. Tá? O significado disso é que eles estão unidos, eles estão dentro de um ambiente, um ecossistema completamente controlado. Quebrar esse barato microbiano, né, para poder fazer, de alguma forma, a recuperação dessa região. Essa imagem aqui é a imagem do biofilme dentro do canal. E essa imagem é na região do forame. Olha a quantidade de micro-organismos que tem aqui, né? Eu me pergunto, às vezes, né, como é que eu posso imaginar a cura, né, se eu fizer um tratamento até aqui. Tá? Então, vamos lá. Anatomia, né? Redução da microbiota, túbulos dentinários contaminados, eventualmente canais laterais, canais acessórios e também a região da superfície radicular. Então, é um biofilme que se adapta, que se ajusta sobre o cemento radicular e, em grande maioria das vezes, na dentina subjacente, de maneira que ele reabsorve esse cemento, esse biofilme atua na reabsorção desse cemento e se adere na dentina, de maneira a fazer já direto essa troca, né? Eu não tenho um cemento pouco permeável, eu tenho já a dentina que caminha via canal, né, do sistema endodôntico até a superfície externa. As soluções irrigadoras, como o Evandro comentou, como certamente
também Paulo falou alguma coisa, quando falou de acesso, mesmo Júlia, né? São capazes de fazer a molhabilidade, molhar a superfície, né? a quebrar a tensão superficial, a se dissolver tecido, a englobar raspas de dentina, né? Tecido orgânico, tecido inorgânico. É um agente lubrificante, porque o hipoclorito é um agente lubrificante, é antimicrobiano, atua na permeabilidade, dissolve tecido de novo e deve ser uma solução biocompatível, né? A gente sabe da relação da biocompatibilidade, que é inversamente proporcional à concentração. Quanto mais concentrado, menor a biocompatibilidade. Então, a gente trabalha no meio termo. E esse meio termo é sempre na tentativa de buscar o ácido hipocloroso e buscar o hidróxido de sódio, que são os carros-chefes, né, na tentativa, na opção de uso, né, na justificativa de uso da opção do hipoclorito de sódio. Tá? Associando, então, a esse hipoclorito de sódio uma substância química que é composta pelo peróxido de ureia, que é o peróxido de carbamida, né, para fazer o leve, né, ou o carbopol, né, o Twin 80 e o Carbovax, a gente tem um conjunto de ações, né, que vai permitir com que essa mescla forme o oxigênio nascente e o cloro ativo. Então, vamos lá. Microbiota no canal, microbiota facultativa no canal, microbiota anaeróbia no canal, microbiota que não suporta a presença de oxigênio, que eu estou tratando com o oxigênio singleto. Eu estou tratando com moléculas de oxigênio, tá? E essa característica, ela é extremamente importante, de maneira que todas as vezes que eu estiver tratando um canal com essas características, eu tenho que oxigenar esse sistema endodôntico. Visualmente, eu tenho que observar os canais com aquela efervescência, a câmara pulpar com aquela efervescência, tá? Os experimentos mostram que quando nós temos uma câmara pulpar, de maneira a ter paredes, e essa efervescência ocorrer nesse copinho da câmara pulpar, nesse copinho do acesso, essa efetividade ela aumenta. De maneira que eu não tenho a possibilidade de fazer esse copinho, eu tenho a necessidade de usar essa substância química, essa solução irrigadora, por um pouco mais de tempo, tá? Por mais que a gente tenha uma grande velocidade no preparo, todo esse processo de efervescência, de irrigação, de aspiração, de preparo químico, de preparo mecânico, ele exige um tempo, ele precisa de um tempo dentro do canal. Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, com um instrumento que me permita o preparo em 1 minuto, porque eu preciso, quimicamente, de um tempo um pouco maior, que gira ao redor aí de 15 minutos, de 20 minutos, para que essa efervescência possa permitir a limpeza e a desinfecção. Então, esse é o conjunto da obra que a gente precisa. Hipoclorito, substância química, que é o PTC, instrumentos ou manuais, né, que por enquanto é o que a gente está trabalhando, ou automatizados. Tá? A gente está diante dessa receita de bolo. Eu vou fazer uma boa cirurgia de acesso, fazer um bom preparo cervical, sempre, tá? Até quando se imagina a odontometria, não há como pensar em fazer uma odontometria se eu não fizer a remoção das concrescências dentinárias e as interferências cervicais. Vou fazer um esvaziamento, que a gente vai tomar um pouco mais forte no final, do meio para frente desse nosso bate-papo. A gente vai trabalhar com odontometria utilizando 2 observações fundamentais. Uma é o comprimento do dente, que é o comprimento de trabalho, né? o CRT, tá? E outra é o diâmetro do canal. Então, anotem que eu sempre tenho 2 medidas fundamentais. Uma que significa quanto ele mede em comprimento, que é que esse instrumento está dizendo aqui. E a outra é quanto ele tem de diâmetro. Tá? Quanto ele tem de diâmetro, porque eu só posso trabalhar bem um canal se eu tiver essas 2 medidas. Tá? Não confie em alguém que diga, trabalhe com R25, trabalha com a R40, ou trabalha com uma Wave One 20. Né? A questão é, por quê? Qual é o comprimento qual é o diâmetro do canal? Será que uma Wave One 20, uma R25, ou uma R40, ela me permite ter um desgaste importante, que significa aí um preparo do eixo axial desse canal, né? Preparo
transversal, então isso a gente precisa observar com muita clareza, tá? Limpando essas regiões, eliminando a microbiota nessas regiões, e aquilo que eu não consegui eliminar, que tecnicamente eu consiga, de alguma forma, vetar, sepultar. A gente trabalha numa anatomia complexa, né? Então, eu preciso imaginar que muitas vezes eu não terei acesso a toda essa estrutura, mas eu tenho que saber o que eu vou buscar, né? Portanto, não há como você imaginar que exista um endodontista de sucesso que não tenha paciência, que não seja persistente, que não tenha habilidade, que não, pela repetição, não seja experiente, tá? Que não entenda a necessidade do controle de risco, tá? Que entenda a eventual característica da pouca previsibilidade. Eu disse isso hoje pela manhã, né? Na especialização aqui na USP, eu disse o seguinte, cara, se você vê radiograficamente e clinicamente um caso que você não visualize a previsibilidade, não tem por que você fazer o tratamento. Como especialista, eu tenho a obrigação de conhecer se os meus tratamentos poderão ser previsíveis ou não. E se não forem, eu tenho que optar pelo implante, pela exodontia, pelo implante. Tá? Não existe nenhuma possibilidade de realizar 100% de tratamentos de tratamentos de sucesso. Então, a melhor coisa que eu faço é exatamente essa característica de seleção de casos. Tá? E seleção de casos significa olhar para o paciente, ver a necessidade de tratar, discutir com o paciente a possibilidade de ele querer ou não querer tratar e, por fim, né, verificar a possibilidade da minha capacidade ou da capacitação para poder realizar esse tratamento. Tá legal? Estou vendo aqui. Ok? Tem que ter criatividade. O endodontista é um ser eminentemente criativo, né? Ele vai discutir situações que são situações de isolamento, né? De curvatura de instrumentos, de novas séries ou de novas sequências de utilização de instrumentos, tá? Ser habilitado a trabalhar com equipamentos, entender que esses equipamentos são versáteis e podem produzir extremos benefícios, tá? Eu me lembro que quando, no final da década de 89, 90, 1990, nós andávamos pelos corredores da USP tentando pensar aonde nós poderíamos introduzir o laser na endodontia. Não é nada por acaso, né? Bastou você ter uma necessidade para você visualizar se esse equipamento tem essa versatilidade para essa necessidade, para superar essa necessidade. Então, eu entendo que se eu estiver diante de um dente extremamente contaminado, de um dente com necrose pulpar, uma polpa modificada, com uma rarefação osteoperipcal, eu preciso executar uma penetração desinfetante, um preparo químico cirúrgico que, de alguma forma, mostre para mim mais ou menos essa sequência. Eu vou clareando a dentina e permitindo melhorar essa situação, tá? Sempre usando substância química, sempre usando solução irrigadora, sempre entendendo a necessidade da redução da microbiota, a remoção dos resíduos, tá? Sempre entender que a anatomia é um empecilho, é um grande desafio, que o calibre das cânulas de irrigação e de aspiração sempre devem ser muito bem observados, tá? Que a potência de irrigação, de aspiração concomitante à irrigação é um valor fundamental, que eu preciso trabalhar no mínimo 2 milímetros aquém do comprimento real do trabalho, no quesito aspiração. Entendo que eu posso, se tiver alguma restrição em fazer irrigações muito profundas, que pelo menos eu faça uma aspiração muito profunda, de maneira que a aspiração na região do terço apical permite que o fluxo da irrigação faça todo esse percurso. Ele sai da entrada do canal, vai para a ponta da cânula e volta. Estão entendendo a inversão de raciocínio, tá? Utilizando um grande volume de solução irrigadora, né? Renovando constantemente essa solução irrigadora. Renove sempre, sempre renove. Usa substância química, PPC, usa solução irrigadora e renove. Renove na medida em que, pelo fluxo de aspiração, pelo efeito mecânico, a gente consegue
eliminar, eventualmente, uma microbiota que ainda não foi nem atacada pelo hipoclorito de sódio no quesito antimicrobiano. Tá? De preferência, trabalhar com cânulas que sejam cânulas de abertura lateral. Né? E essas cânulas de abertura lateral, elas jogam líquido na parede do canal. Elas não jogam o líquido na região do ápice, elas não injetam o líquido. É claro que elas até podem injetar, né? Mas a ideia da abertura lateral é para que ela possa, por menos vezes, né, permitir esse tipo de acidente, né, produzir esse tipo de acidente. Então, a ideia é que eu possa fazer com que esse fluxo seja bastante constante, né? E cânulas que me permitam até secar o canal, né? Cânulas finas. É claro que se eu tenho esta cânula aqui, ela é importante para que no início ela seja utilizada, no início da terapia. Detritos maiores, né? Resíduos maiores, às vezes até restos de matéria orgânica maiores, material obturador, né? Tecido dentinário, nódulos pulpares. Então, essa capacidade de aspiração ela é mais parruda, ela é mais forte, vai se comprometer menos, ela vai entupir menos. Né? E a partir do momento em que eu tiver o canal já praticamente condicionado, eu troco para as cânulas que me permitem não só fazer aspiração próxima do terço apical, mas também produzir uma pré-secagem, a ponto de, num determinado momento final, eu usar 1, 2 cones de papel. Tá? Como vocês podem ver, o cone de papel aqui ele tem uma relação importante com o diâmetro do canal. Tá? Não teria sentido usar cone 10, ou cone 15, ou cone 20. Aliás, nem comprar isso a gente compra. Né? A gente vai comprar os cones mais calibrosos, de 25 para cima. Né? Podemos comprar, como está na lista de material, porque, de repente, se ele for 150, um canal 120, um canal 90, eu vou usar 2, ou 3, ou 4 desses aqui. Tá? Como papel, ele vai produzir o que é mais preciso, que é a hidrofilia. Ele vai tirar uma quantidade de líquido. Tá? Para deixar com que as paredes fiquem dessa forma. Essa é uma parede dentinária limpa, de maneira que quando eu fizer a secagem, né, ela vai ficar disposta a receber o cimento obturador, né, a ponto muitas vezes de fazer quase uma obturação intratubular. O cimento entrar como tags nesses pequenos túbulos dentinários. Tá? Antes da obturação, essas paredes secas, né, ou melhor, secadas, né, pelo cone de papel, elas permitem que, quando eu for usar, por exemplo, o ozônio, né, a água ozonizada, quando eu for usar, por exemplo, o azul de metileno para fazer a terapia fotodinâmica, esse material caminhe pelo tubo dentinário, né? Por hidrofilia, ele vai, por capilaridade, ele vai entrar nesses espaços. Tá? Esse trabalho a gente vai ver com calma. O professor Siqueira, a professora Roças, ele diz o seguinte, né? Imagine algum caso clínico de uma rarefação óssea periapical que vocês tenham observado na carreira de vocês, né? Ou com dor, ou sem dor. Né? E esse trabalho justifica exatamente isso. As bactérias devem atingir uma carga bacteriana de células o suficiente para causar doenças. Então, às vezes, isso é uma lesão. Né? Mas esse limite não foi alcançado para produzir um sinal clínico ou qualquer tipo de sintoma evidente. Aí você fala, pô, o cara tem uma lesão imensa, não teve dor porque ainda não conseguiu atingir. Há uma briga, né, de disposição, de defesa com ataque. Tá? Depois que esses níveis bacterianos alcançam ou excedem esse limite, a doença infecciosa ela vai ser estabelecida. Então, você vê que é uma sequência nisso. Né? Às vezes, isso tudo é muito rápido. Às vezes, a gente observa, por exemplo, um paciente que fez um tratamento canal há 10 anos, com um tratamento mal executado, inadequadamente, endodonticamente inadequado, né? E que tem uma lesão, mas não tem nada. Até quando a gente questiona o fato de, não, tu está com uma rarefação assistência, precisamos retratar esse canal, às vezes eu até digo para você, mas o dente nunca doeu, nunca tive nada nesse dente, nunca percebi nada nesse dente. Então vejam que existem vínculos absolutamente justificáveis para tudo isso. Tá? Aí eu realizo os procedimentos. Então você vê, os procedimentos de tratamento podem não conseguir reduzir esses níveis bacterianos. E a doença pode persistir. Então, eu às vezes faço o tratamento, mas eu não consigo, com o tratamento,
na dependência da qualificação desse tratamento, na dependência da microbiota desse tratamento, desse dente, da anatomia desse dente, né? Às vezes não é o tratamento que não é bem feito, mas é o tratamento que não consegue atingir essas regiões cuja doença está estabelecida, tá? E, por outro lado, o tratamento bem-sucedido não necessariamente vai esterilizar, mas reduz essa população de maneira que eles vão ficar numa característica subcrítica, com imagens sugestivas, né, ou compatíveis com a cura dessa região. Vejam como a dificuldade, por exemplo, de atingir situações como essas. Hoje, né, nos últimos 10 anos, a gente teve um banho de anatomia. E esse banho de anatomia pegou a gente de calça curta. Tá? E esse banho de anatomia fez com que a gente olhasse para essas situações com outros olhos. Então, com certeza, eu trato canais, e nós todos vamos tratar canais, de uma maneira o mais próxima possível para poder atingir essas regiões. Ok? Sei que tudo isso é extremamente complicado, é difícil, não é fácil esse tipo de situação, mas a gente tem argumentos e tecnologias suficientes para poder buscar atingir toda essa região e reduzir ao nível significativo essa microbiota do canal. Para isso, é importante pensar dessa forma, né? Eu tenho que shaping for cleaning, né? Eu tenho que modelar para limpar essa região. E essas características visuais da substância química ali efervescendo, né? Essas microbolhas ali aparecendo, vão fazer parte da ação antimicrobiana dada pela substância química e pela solução irrigadora. Ok? Existem conceitos que são conceitos muito importantes vinculados à cinemática. A gente falou sobre preparo de canais retos, né, de preparo manual. Falará no próxima semana sobre canais curvos, tá? Mas existe um conceito que é da dinâmica desse instrumento, da cinemática disso, do movimento que esse instrumento tem que fazer dentro do canal, ok? E a gente tem para isso, três definições que devem ser observadas. Um micro glide path, que na verdade é um momento de negociação do canal, que eu chamaria de negociação primeira do canal. O patency, que na verdade é o esvaziamento do forame, que muitas vezes se coloca como patência do canal, né? Patência apical, mas podem usar como denominação preparo do forame, esvaziamento do forame, e o glide path definitivo, que na verdade seria a negociação número 2. Tá? Para isso eu preciso ter tudo aquilo que eu comentei: paciência, persistência, foco, né? Compreensão do projeto de preparo, entender o que eu vou fazer, eu não posso me enganar, né? Eu vou precisar entrar com um instrumento fino no canal, seja ele 0,8, seja ele 0,6, seja ele um instrumento número 10, e com movimentos lentos, graduais, um quarto de volta direita e esquerda, tentar atingir essa região do forame apical. Tá? Podemos escrever o seguinte: se eu não conseguir atuar nessa região, num dente que tem extensa contaminação, extensa rarefação óssea periapical, que tem um biofilme estabelecido e já uma sequela endodôntica nessa região periapical, com certeza a gente terá dificuldade de solucionar o problema, de colocar esse dente no caminho da cura, tá? Alguém pode estar pensando: professor, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Tratar canais é um ato complicado, né? Eles escolheram uma especialidade que é muito difícil, tá? E eu posso dizer que tem coisa mais difícil ainda do que tratar canais, que é retratar canais, tá? Então, eu digo, se tratar canal já é difícil, retratar pode entender que é muito mais difícil. Mas a gente está aqui para isso, para treinar, para experimentar, né? Os meus primeiros
tratamentos foram ruins, os 2 primeiros retratamentos foram péssimos, né? Porque foram mais difíceis do que os tratamentos, mas foram melhorando, né? Se a gente tem uma condução técnica, uma condução conceitual, tem um objetivo, e eu não posso me enganar, né? Eu não posso me enganar. Eu sei o que eu preciso fazer e eu tenho que buscar fazer sempre, né? Sair fora daquele perfil, como é que eu posso dizer, daquele perfil meio preguiçoso, né? Sem paciência, aonde a execução ela significa muitas vezes o cheque, o cartão de crédito, o pagamento. Eu quero sucesso, eu quero procurar fazer com que isso seja mesmo a minha casuística de sucesso, tá? Então, tenho que entender que um instrumento fino caminha até essa região do terço apical, né? E que esse instrumento fino seja responsável por recapitular e todas as vezes buscar fazer a limpeza dessa região. Por que isso? Porque eu entendo que todas as vezes que eu preparo, existe uma tendência de mandar para essa região do terço apical material e resíduo do preparo. Alguém já passou, por exemplo, por uma situação onde o CRT era 20 e, de repente, eu só conseguia entrar com o instrumento a 18? Tá? Ou eu desviei, ou eu entupi. Então, eu tenho que pensar nisso. Se eu cheguei a 20, eu não posso perder esse 20. Talvez eu precise despender um pouquinho mais de tempo para chegar no 20. E, a partir desse momento que eu chego no 20, eu lentamente começo a trabalhar, mudando sequencialmente de diâmetros de instrumento na mesma medida, tá? O que acontece na realidade não é bem isso, é que eu chego com o primeiro instrumento a 20 e depois quando vou colocar o segundo ele chega a 19, e aí eu forço um pouquinho. Só falta um, e quando eu forço eu já mudo de lugar, eu já obturo com o magma o remanescente do canal que eu não preparei, e assim eu vou, como uma bola de neve, né, produzindo um defeito cada vez maior, tá? Então, pensem bem. Primeiro, eu tenho que fazer a negociação número 1, que é o que eu chamo de micro glide path, tá? Essa negociação, ela vai significar conhecer o canal, né? Reconhecer o canal. Tentar, de toda forma, perceber o canal. Com sinestesia, com o toque da mão no cabo do instrumento, tentar perceber o que a extremidade desse instrumento está fazendo por ali, né? Instrumento sobre a anatomia do canal e por meio dessa sensibilidade tátil, que a gente chama de sinestesia, avançando com o movimento de um quarto de volta direita-esquerda, um quarto de volta direita-esquerda, até chegar nessa região apical. Tá legal? Essa é a definição do que a gente poderia chamar de uma pequena negociação, que é uma negociação mais para você ter um insight, para você sentir aonde você está chegando, né? O que você está encontrando ali. Quando eu falo em patência ou patência, né? Que é o esvaziamento do forame, é uma técnica pelo qual eu vou trabalhar na região do terço apical. Então, eu tenho que entender que todo movimento que eu realizo dentro do canal tem, por tendência, levar material para a região do terço apical. Material do próprio preparo, da própria técnica, do próprio procedimento, da própria cinemática, tá? E aí eu vou entender que esse esvaziamento do forame é fundamental, né? Que seja realizado com um pequeno instrumento, né? Recapitulando a cada vez que eu utilizo instrumentos de calibre maior. Professor, mas eu estou trabalhando fora do canal. Na mesma medida que eu entendi como sendo importante para fazer odontometria. Dá para perceber mais ou menos isso, né? Quando eu vou fazer odontometria, a primeira coisa que eu faço é passar onde eu vejo o ápex. Então, é exatamente essa região foraminal que vai exigir que eu tenha um cuidado fundamental. É como se eu tivesse um paninho para poder dar aquele polimento final. Só que eu não dou no final. Eu limpo no começo, depois eu limpo no meio, depois eu limpo no final, e assim eu vou preservando aquela área, tá? E a negociação 2, que é o glide path definitivo, né? Na verdade, é como se chama, né? Esse protocolo de glide path, né? É o momento em que uma lima pode sair da região do terço cervical e caminhar até o CRT de uma forma
repetitiva. Ela vai e volta de maneira suave e previsível, tá? É isso que eu conheceria, ou teria como conceituar o que se chama de negociação do preparo do canal. Primeiro, um momento de reconhecimento, né? Segundo, um momento de esvaziamento. E terceiro, um momento de repetição, onde eu posso fazer com que o instrumento faça, né? Sem tensão, sem trava, sem movimento forte de torção, né? Essa sequência do canal. A única diferença é que o esvaziamento do forame ele vai se repetir ao longo de todo esse preparo, tá? Mais ou menos entender isso, né? Eu dei o exemplo agora há pouco, até fiz o meu spoiler aqui, né? O ápex, quando eu vejo zero, é exatamente isso. E é exatamente essa região, que é a região que entope, que se preenche de resíduo. É uma região que, com certeza, terá problemas no momento em que eu imaginar que eu estou reduzindo a microbiota. Pelo contrário, eu estou nessa região compactando uma microbiota, às vezes até matéria orgânica, solução irrigadora, substância química. Então, na medida em que eu preparo e negocio, a tendência é que eu possa fazer isso tudo. Ah, professor, você está pensando que o canal é reto, é único. Não, eu sei que é assim. Portanto, eu tenho que entender que mesmo se eu fizer corretamente, eu não vou atingir todas as áreas. Mesmo que eu entender que esse forame está aberto, que essa região do forame está limpa, que eu já esvaziei e que eu cheguei com o cone ali e obturei, eu preciso entender que existem outras regiões que com certeza não serão atingidas. Então, veja que não é um milagre, eu não estou querendo dizer um milagre. Esse é o mínimo possível que eu posso realizar. Tá? Muitas vezes, eu preciso trabalhar com os instrumentos encurvados, mas não com essa curvatura, com uma curvatura angulada. Né? Eu vou correr um pouquinho, uma curvatura angulada como essa, se vocês conseguem ver, né? Que vai funcionar quase como um periscópio. Né? Não é uma curvatura angulada assim, mas é uma curvatura angulada só nos seus últimos 2 milímetros, de maneira a permitir o quê? Que essa curvatura angulada ela funcione mesmo como uma sonda, né? Esse é um macromodelo que a gente usa, que é o da FKG, onde me permite visualizar uma separação, né? Um delta, é uma simulação de um delta, tá? Aonde essa curvatura e o giro do instrumento, e isso eu consigo perceber pela sinestesia, pela experiência, tá? Entra uma vez num canal, ou entra uma vez num forame e entra outra vez em outro forame. Coisa que não aconteceria se eu tivesse uma curvatura mais suave, né? Então, veja, olha como eu consigo, girando o cabo do instrumento, às vezes até consigo entrar nessa região, mas olha, eu consigo entrar lá, tá? Traciono, giro, traciono, giro e passo, tá? Se eu conseguir fazer isso a primeira vez, com certeza eu vou conseguir fazer todas as outras. É uma questão de honra, tá? Então, a sugestão que eu dou sempre é essa aqui. Não briga com o canal. Nunca brigue com o canal. Tente fazer com que esse movimento seja um movimento de reconhecimento e, uma vez reconhecido, tente sempre reproduzir esse movimento. Se você brigar com o canal sempre vai ganhar, tá? A gente vai falar sobre isso mais vezes, mas só para lembrar, se eu estou com o instrumento 0,8 vou passar para o 10 e ele não chega, volta para o 0,8. Tá? Se eu estou com o instrumento 10 e quero passar para o 15, eu tenho que entender que para passar do 10 para o 15, esse instrumento tem 50% a mais. Ele aumenta do 10 para o 15. Então, a distância e o diâmetro é muito maior. Portanto, muitas vezes eu tenho que ficar instrumentando mais tempo com o 10. Tá? Para poder, de alguma forma, conseguir essa liberação. E a limpeza do forame é isso, é remover esse conteúdo que muitas vezes fica obliterando, é uma obturação indesejada para essa região. Eu não quero essa obturação, tá? Isso são algumas sequências clínicas, mas olha, se eu consigo fazer o esvaziamento, eu vou trabalhando, esvaziando, eu sei que vou juntar resíduo no terço apical. Portanto, cuidado com isso. Procurem agora um laboratório, nos dentes naturais, principalmente, né? Buscar visualizar esse instrumento saindo pelo forame. No começo vai ser difícil,
né? Mas tentem com instrumento 0,8, com instrumento 10, com instrumento pré-curvado, canal lubrificado, super preenchido com hipoclorito, com PTC, e vão tentando fazer isso. Algumas situações na vida clínica vão exigir que você use muito ultrassom, porque o ultrassom ele vai, eventualmente, remover já uma obliteração natural. O tempo em que o dente precisou ter o seu canal tratado produziu uma obstrução, tá? E essa obstrução, às vezes, o instrumento não chega de uma forma franca e facilitada. Eu preciso usar o ultrassom para, pela cavitação, esse líquido chegar lá e limpar. Esse é um santo remédio para as dificuldades. A ponto de repente, você conseguir, olha, algumas obturações, né, que, de certa forma, têm e apresentam esse significado. Eu consegui esvaziar uma região, tá? Eu consegui esvaziar, ok? O cuidado em forçar o instrumento é, muitas vezes, criar um degrau. E aí, se criar um degrau, com certeza eu não consigo mais. Esse aqui é um dente diafanizado, essa raiz aqui está diafanizada, de maneira que a obturação veio até aqui. E aqui eu tenho um canal repleto de matéria orgânica. Tá? Esse é do professor Hom, e é um trabalho magnífico dele, né? Com diafanização. Então, ele descalcificou esses dentes e mostra esses defeitos, como quem diz, cara, se você radiograficamente fez até aqui, com certeza você não conseguiu obliterar ou limpar essa região do terço apical, tá? Dicas. Existem alguns instrumentos que são um pouquinho melhores para fazer isso. E a gente tem alguns materiais, né, alguns instrumentos. Esse é um instrumento reciprocante, que é a C-Pilot da VDW, tá? Que pode ser feito com a reciprocante. Ainda não existem evidências clássicas da qualidade da reciprocação para esse tipo de negociação. Mas dois instrumentos são instrumentos, quer dizer, a C-Plus, né? E a C-Plus e a C-Pilot manual. Então, são dois instrumentos, né, que te permitem fazer essa negociação com mais características. Esse aqui a gente não tem à nossa disposição, que é o KCC, que também é da VDW. Tá? A C-Plus e a C-Pilot são dois instrumentos bastante interessantes, porque tem esse metal um pouquinho mais resistente, de modo a eu trabalhar sempre com 0,2, né? Ponto 0,2, com instrumento 0,6, 8, 10, ponto 0,2 de taper, né? Para poder chegar nessas regiões mais atreziadas. Tá? Não pensem que a gente não vai gastar instrumento. Em algumas situações eu vou gastar alguns instrumentos. Né? Eu chego a chorar em algumas situações, porque vão 2, 3, 4, às vezes uma caixa de instrumentos, né? Na tentativa de poder vencer determinadas áreas, tá? Determinadas constrições, determinadas regiões do terço tropical. Tá? E principalmente no laboratório, a gente vai tentar trabalhar com isso e aprender a trabalhar com isso. Não tentem economizar esses treinos do laboratório, porque a gente só consegue treinar bem, só consegue fazer bem no paciente se a gente treinar em laboratório. Isso é fundamental, tá bom? Para finalizar, talvez a gente tenha que dizer, né, de novo, que eu preciso ter essa sequência, que é uma sequência de exploração e de insight, de conhecimento e reconhecimento, entender que eu preciso esvaziar o forame, porque a partir do momento que o instrumento chega, ele chega já para buscar a região do forame, até porque eu preciso para fazer uma boa odontometria. Tenho que buscar o glide path, que é a negociação, que é o livre caminho desse instrumento, que ele vai e volta, né, com uma cinemática legal, né, franca, livre. Eu vou fazer o preparo químico cirúrgico, vou voltar para fazer esvaziamento do forame ao longo de todo esse período, tá? De maneira a entender que isso é um consenso, não tem como a gente fazer de outra forma. Por mais que eu entenda que a instrumentação automatizada é uma grande vantagem, mesmo assim eu tenho que fazer isso, mesmo que seja até o instrumento número 10. Né? A gente vai sugerir para vocês que seja até o instrumento número 15, eventualmente até o instrumento número 20. E depois a gente vai reduzindo isso, do 20 para o 15, do 15 para os 10. Tá? Mas sempre fazendo isso. Tá? Por que eu digo 15 e 20? Porque é um diâmetro
que permite a utilização da instrumentação automatizada com mais segurança contra o risco de fratura. Tá? Então, basicamente, é uma definição consensual, né, que vai te permitir sempre, por mais irregular que sejam os conceitos da endodontia, esse conceito é um conceito que está claro em todas as técnicas, no sentido de que eu preciso buscar fazer com que esse instrumento caminhe livremente ao longo de toda a extensão longitudinal e que esse forame esteja sempre esvaziado e permita com que essa limpeza seja feita em toda essa extensão. Tá? Como observação final, esse é um procedimento transoperatório, desafiador, trabalhoso, demorado, precisa de paciência, diligência e até mesmo para os caras que são experientes. Tá? Segunda-feira, 13h, eu atendi uma colega, professora de pediatria, super influente, né? Que ficou tentando evitar o tratamento endodôntico ao longo do tempo inteiro, com uma calcificação ferrada, e a paciência foi ao limite. Né? Tá? O desafio era fantástico, até porque, além de ser um caso complicado, um caso desafiador, era de uma colega dentista, né? Onde, na maioria das vezes, as coisas sempre não dão certo, né? Quase sempre dão errado. Tá? O papel desse procedimento de glide path, né, de negociação, ele é irrefutável. Então, a importância dele é fundamental. Tá? Ele vai representar uma habilidade para todos os endodontistas. Eu preciso ter essa habilidade. Vamos treinar isso agora na próxima semana no laboratório. Tá? As evidências dizem que ela manual ela vai te fazer isso com mais facilidade. Existem possibilidades de que ela seja feita com recíproco, né? Tem um instrumento que é um instrumento da VDW, que é o R-Pilot, né? A C-Pilot é um instrumento manual, a R-Pilot é um instrumento reciprocante, que vai rodar no movimento recíproco, e esse instrumento ele tem um taper 0,4 e tem um tip 12,5, quer dizer, não é nem 10 e nem 15, ele é 12,5. Então, existem estudos que mostram esse instrumento legal para fazer isso. Ele é mais parrudo, porque é um diâmetro 0,4, vai com o movimento reciprocante, que não é um movimento de 360 graus, é um movimento de vira, volta, vira, volta, meia volta, um quarto de volta, tá? Isso a gente vai falar também na próxima quinta-feira. De maneira que é um instrumento que está sendo também pensado e discutido para esse protocolo. Tá legal? Mas, até então, as evidências de termos de segurança e de eficiência estão baseadas na instrumentação e na realização da negociação com o instrumento manual. Então, vamos lá, para finalizar. Negociar bem, não brigar com o canal, porque se brigar, com certeza, ele vai ganhar. Tentar fazer as curvaturas, né, na extremidade do instrumento para fazer esse movimento de esvaziamento do forame, e esse esvaziamento se repete ao longo de todo o protocolo, tá? De maneira a utilizar sempre irrigações e aspirações que sejam potencializadas, né, de uma forma bastante interessante. Tá? Potencializada é que eu digo, irrigou o cânula de aspiração para aumentar a velocidade de fluxo desse líquido dentro do canal. Tá legal? Caramba, eu falei 1 hora sem parar, mas essa é a ideia, tá? Essa é a grande ideia, da gente poder trabalhar juntos com esse conceito, deixar